Olá, boa noite. Está no ar o programa Mundo Universitário. Boa noite, Washington. Boa noite, Ana. E a gente vai falar hoje de férias, lazer, descanso e muito mais. Além disso, vamos falar sobre as atualizações que acontecem aí no mundo da educação aqui no programa Mundo Universitário. E olha só, Ana e Washington, além desse conteúdo, no programa de hoje, você vai conhecer a história do professor Ítalo Rômulo. Ele é finalista em um dos maiores concursos de educação do nosso país. Tudo isso e muito mais no programa Mundo Universitário de hoje, no mês das férias, que não é só lazer, aqui é trabalho. E falando em lazer, a gente pode associar isso a um trabalho de extensão, fora da sala de aula, que une aí muita diversão e também prestação de serviço à comunidade. Vamos conhecer agora, Washington, o projeto Canudos do Centro Universitário Santo Agostinho. O Centro Universitário Santo Agostinho encerrou mais uma etapa do projeto de extensão Canudos, na Bahia, realizado em parceria com a Universidade Metodista de São Paulo. O projeto Canudos faz parte de ações sociais realizadas pelo Instituto Brasileiro de Expedições Sociais, que visa a autossustentabilidade de comunidades vulneráveis pelo Brasil e pelo mundo, através de operações nacionais e conexões internacionais. Professores e alunos extensionistas da UniFSA estiveram durante 10 dias no município de Canudos, interior da Bahia, desenvolvendo atividades de atendimento de saúde à população. O foco maior das nossas ações em Canudos, nas visitas domiciliares, a gente está fazendo uma busca ativa de casos novos de tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, assim como a realização de puericultura e pré-natal. No atendimento clínico direto, tem atendimento médico, odontológico, de fisioterapia, de nutrição, de psicologia. Paralelo a isso, a gente faz um trabalho de educação a respeito da sexualidade e uso de drogas em adolescentes. E também a questão do trabalho com os professores, de autoestima, com os agentes comunitários de saúde. Basicamente são nossas ações. Extensionistas realizaram ainda ações no campo da educação, em saúde, abordando temas delicados como a sexualidade e atuaram dentro de instituições da cidade, como escolas e postos de saúde, levando a sua contribuição para o bem-estar das populações economicamente mais pobres. Além disso, foram desenvolvidas oficinas para a utilização de produtos locais e a reutilização de outros produtos da área da alimentação, como legumes e frutas. Diante do sucesso das ações no sertão baiano, o projeto Canudos passa a ter notoriedade não apenas regional, mas nacional. Foram mais de 12 horas de trabalho todos os dias. O fato da água ser limitada e a comida racionada foi um dos fatores estressantes, mas, por outro lado, isso fez com que os estudantes pudessem ter uma visão mais ampla da vida no sertão, com a desigualdade e a falta de políticas públicas. São mais de 200 voluntários por ano que visitam as comunidades por meio do projeto Canudos, promovendo a cidadania. Esse ano foi um ano um pouco mais sofrido do que os outros projetos, porque não choveu na região de Canudos e acabou ficando um pouco mais difícil. Mas, por outro lado, é importante que o nosso aluno ele perceba a realidade local, a ausência de políticas públicas em alguns segmentos da nossa sociedade. A equipe do Projeto Canudos foi composta por 29 pessoas de todas as áreas da saúde. Realizamos mais de 30 consultas, mais de 40 visitas domiciliares, pré-natal. Então, o projeto, de uma forma geral, foi fantástico o resultado. O aluno saiu de lá valorizando a sua casa, valorizando a sua família, valorizando a importância da sua profissão na comunidade e sabendo trabalhar em equipe, que é importante a gente sair de sala de aula, sair do mundo artificial e ir para o mundo real. É isso, acredito que projetos como Rondon, Canudos, Projeto Pérez ajudam muito a nossa trabalho. Vamos cantar? A terra, sacudir
se você quer saber mais informações sobre o projeto Canudos, acesse o site unifsa.com.br. Agora fique ligado nas dicas de concursos públicos. Estão abertas as inscrições para o concurso público da Marinha do Brasil, que prevê 30 vagas para o ingresso no quadro técnico de praças da Armada. Os aprovados dentro deste número de vagas irão atuar na operação e manutenção dos submarinos pertencentes à Marinha. Das 30 vagas ofertadas, 14 são para a área de eletroeletrônica e 16 para a área de mecânica. Para cada uma das áreas, estão reservadas 3 vagas para candidatos negros. As inscrições serão realizadas via internet até o dia 3 de agosto, no valor de R$ 70. O site para acesso é o endereço www.inscrição.marinha.mil.br. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial e na volta tem uma matéria bem interessante. É isso mesmo, Ana. No próximo bloco a gente confere uma matéria sobre os cuidados que nós profissionais temos que ter com a voz. O programa Mundo Universitário veio até a Escola Municipal Lunalva Costa, aqui na zona sudeste de Teresina, para conhecer um pouco da história do professor Ítalo Rômulo. Ele é destaque nacional por ser um dos 50 finalistas do Prêmio Educador Nota 10, que é um prêmio que já tem mais de 30 anos de tradição no nosso país e que vem revelando histórias interessantes de ensino, de aprendizagem, além da sala de aula. E o professor Ítalo Rômulo, que está aqui do meu lado, vai ser o nosso entrevistado nesse momento para contar um pouquinho sobre a sua ideia, o projeto que ele vem desenvolvendo com seus alunos de língua portuguesa aqui nessa escola municipal, que teve destaque agora nacionalmente. Foram 4.000 projetos inscritos, não é, professor? E ele é um dos 50 finalistas desse prêmio que é tão importante para a educação do nosso país. Primeiro, parabenizar você por esse trabalho, pela sua missão e, claro, desejar boas-vindas ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Certamente, se temos aqui uma equipe de TV dentro da nossa escola, é porque tem uma ação de sucesso sendo mostrada agora nas TV dos piauienses. Com certeza, professor. E a gente veio, claro, desejar boa sorte. A gente sabe que você ainda não ganhou o prêmio, mas com certeza vai ganhar esse prêmio. A gente veio desejar boa sorte. Somos pé quente, viu? Na verdade, o prêmio a gente já ganhou. O reconhecimento do Estado do Piauí, da Prefeitura Municipal, dos alunos, dos pais dos alunos, dos nossos colegas de trabalho, já nos faz se sentir contemplados. Tem valido a pena. Muito a pena, muito a pena. A repercussão tem sido muito grande e eu já fico muito feliz com essa conquista. Lógico que a gente quer muito mais. Estamos aguardando as próximas etapas. Explica pra gente que projeto é esse que fez você chegar aos 50 finalistas do Prêmio Educador Nota 10. O projeto é Sinalizando a Escola. A ideia inicial é Sinalizando a Escola, uma proposta de alfabetização ligada ao letramento. E aí, como construir esse projeto, como foi construído esse projeto? Os alunos do terceiro ano da turma 13AM e 13AT da nossa escola, eles participavam no ano passado, que o projeto foi desenvolvido de agosto a dezembro do ano passado, eles participavam do programa do Instituto Alfibeta, IAB. E aí o programa é bastante fechado, muito fechado a questão do planejamento. E eu sentia que existia uma dificuldade de fazer uma ligação da alfabetização colocada em sala com algum aspecto de letramento. O uso desse gênero textual, dos gêneros textuais, dos conteúdos que era trabalhado em sala de aula, dentro dessa construção do que é social, dessa ideia de letramento. E aí houve essa proposta de trazer alguma situação dentro do contexto escolar que pudesse fazer essa ligação da construção da alfabetização no letramento. Estávamos estudando a lição 11 do projeto e a lição falava exatamente de sinais, de placas, de avisos. E aí um dos alunos foi perguntado, dentro da escola, qual é a sinalização que a gente tem? Eles disseram assim, bonequinho do banheiro. Somente bonequinho do banheiro, somente bonequinho do banheiro. E aí deles surgiu essa construção. Por isso que eu digo que o projeto não é do professor Ítalo, é uma construção coletiva de fato. Uma parceria com os próprios alunos, né, professor? Com os alunos, demandou da necessidade deles mesmos. E aí eles disseram que era necessário que a escola tivesse uma sinalização. E aí eu abracei a situação. Depois vamos elaborar um projeto, na próxima aula a gente volta para construir toda essa ideia. E aí como o projeto, como essa lição ela é bastante vantajosa
zelosa pelo fato de cuidar dessa questão dos aspectos linguísticos, principalmente na questão verbal e não verbal. Aí eu imaginei que pudesse ser algo muito rico. E dentro dessa construção a gente começou a passear pela escola, para visualizar onde seria os espaços adequados, espaços mais adequados, mais viáveis para ter colocado cada placa. E aí vem o quê? Cidadania, dicas de convivência, de respeito aos ambientes? Dicas de convivência, respeito ao ambiente, placas de instrução mesmo, de localização. E a gente começou a passear pela escola. E eles mesmos, né, colocando essas placas? Eles mesmos. Isso é importante. Ó. Se a gente perceber, pode ver nas imagens de que eles estão muito concentrados, buscando exatamente nesse local, que placa eu deveria colocar, o que chamaria a atenção, qual a necessidade desta placa neste local. Então era, de fato, uma construção do gênero na prática. Quando a gente começou a fixar as placas, foi definido, por exemplo, que no corredor existia uma recorrência do comportamento de alguns alunos de correr pelo espaço próximo das salas de aulas. E aí eles disseram, olha, é interessante que a gente coloque uma dessas placas, não corra, atenção, alunos em aula. E aí eles foram começando a construir isso. E na primeira semana eles até se frustraram um pouco, porque disseram assim, professor, a gente colocou as placas e os meninos não estão obedecendo. Aí diga assim, mas calma aí, já tem uma mudança em você já vê que tem uma sinalização. Agora você é agente dessa modificação, vá lá, chame seu coleguinha e diga, ó, nesse espaço não pode correr. Inclusive, a gente tem uma placa aqui nesse ambiente que a gente está, dessas mesas e cadeiras, que é a praça de alimentação aqui da escola, não subir nas mesas e bancos. O telespectador do nosso programa está acompanhando também. É uma forma de educá-los também, não é, professor? Sim, além dessa que está sendo mostrada agora, tem outras como, por exemplo, não desperdice alimento, sugestão deles. Questão de cidadania, não fure fila, tem ali no espaço na hora de receber o lanche, também foi sugestão deles. Os maiores, cuide dos pequenos, então é uma questão de forma, as placas foi muito além do que aquilo que eu achava que alcançaria. Foi uma construção de fato coletiva e que surtiu muito efeito. A gente teve informações de que o professor Ítalo Rômulo, ele já foi finalista de um dos prêmios de educação também no nosso país no ano passado, né, logrando êxito também, sendo reconhecido nacionalmente e localmente, né, e neste ano ele é finalista do Prêmio Educador Nota 10, concorrendo com outros 4.000 projetos e já está entre os 50 melhores projetos de maior destaque no nosso país. Para nós, você já é um grande vencedor. De fato, os alunos têm esse reconhecimento. Outras oportunidades foi visualizado na nota do prefeito da cidade, na nota do secretário, cada professor compartilhando essa alegria de ter o prêmio, um projeto de destaque. Todo mundo abraçando. Né? Todo mundo abraçando. E eles, então, ficam extasiados. Eita, eu participei disso. Então é uma alegria muito grande trazer esse reconhecimento para a nossa escola também e para os alunos em especial. Professor, boa sorte no resultado desse concurso, desse prêmio. O resultado está marcado para o mês de outubro. Como eu já falei, é um prêmio importantíssimo, né, ligado à Fundação Roberto Marinho. Então, é um prêmio que realmente traz grandes benefícios para o professor e para toda a educação do nosso estado. Então, a gente deseja boa sorte. Muito obrigado por participar do programa Mundo Universitário. Eu é que agradeço e dizer assim, de que a gente fica muito feliz, né, pelo reconhecimento que o projeto está tendo por toda a cidade, né? E às vezes eu chego em determinado local, eita, é o professor nota 10. E aí a construção que a gente tem é que assim, não é só o professor nota 10 não, é o professor que participa da escola que é nota 10. A escola do Nova Costa é uma escola nota 10. Aqui na nossa escola, para a gente falar desse histórico, nosso prêmio do Professores do Brasil, que foi do Ministério da Educação, né? Mas além disso, a gente tem outros professores que já foram premiados, inclusive na gestão do prefeito Firmino Filho, professores que foram considerados professores alfabetizadores de destaque na cidade inteira, professores que têm outros prêmios aí, então é uma construção que você pode aguardar. Dessa escola saíram muitos outros projetos que serão reconhecidos por toda a cidade e pelo Brasil inteiro. Essa é mais uma história de sucesso que a gente mostra com muito orgulho aqui no programa Mundo Universitário. Você já parou para pensar como anda a sua voz? Quais são os alimentos indicados para você ter uma boa qualidade da sua voz? Vamos conferir agora uma matéria mostrando a importância que você deve ter com a sua voz.
Já parou para pensar quantas horas por dia você utiliza a sua voz? Sobre esse assunto, a gente conversa com a fonoaudióloga Marina Paz, ela que é especialista em linguagem e tem mestrado em motricidade orofacial com ênfase em fonoaudiologia estética. Marina, quais os principais cuidados que nós profissionais temos que ter com a voz? É bem interessante a gente falar sobre esses cuidados, porque ele é a base para a voz, né? Primeiro a gente tem que falar sobre a questão da respiração, né? Tem que ter uma respiração adequada, não nessa parte superior. Temos que evitar o café, o álcool, o cigarro, pastilhas. Muitas pessoas pensam que a pastilha ela tem um efeito que, digamos assim, vai hidratar e vai atenuar o efeito da voz. Só que a pastilha tem um efeito de anestésico, né? Então você vai consumir a pastilha, ela vai anestesiar a sua voz e você vai forçar. Quando aquele efeito sair, a sua voz vai estar pior do que antes de utilizá-la. Só para esclarecer, você falou a respeito da respiração. A respiração torácica não é adequada, tem que ser uma respiração diafragmática. Como é que ela funciona? Como é que eu posso senti-la e fazer exercícios específicos para isso? Isso. A respiração adequada para fala é a costo-diafragmática, né? Então a gente tem que evitar a tensão nessa região, fazer a inspiração. Ao inspirar, o abdômen vai ficar alto e a expirar, o abdômen vai entrar, deixando essa região bem relaxada e concentrando totalmente nessa região abdominal, certo? Isso aí é a base da respiração, porque a gente sabe como é que funciona, né, a nossa fala. A respiração da gente vem do pulmão, né? Então, se a gente inspira corretamente, o ar passa pelo diafragma, passa pela prega vocal, ela vai vibrar e a gente vai emitir a fala. Então, tudo isso acontecendo corretamente, a nossa fala já tem a propensão de sair de uma forma mais leve e melhor. Como é que a gente pode evitar o pigarro que incomoda tanto alguns profissionais? Quais são as principais dicas para evitá-los? O pigarro e o sussurrar. Né? O sussurrar também não é bom, não é adequado para a nossa voz, porque a partir do momento que a gente fala assim baixinho, a gente vai estar forçando a nossa prega vocal, assim como o pigarro. Como evitar o pigarro? Evitar o pigarro com hidratação. Né, hidratar a prega vocal, consumir muitos alimentos que tenha água, né? Por exemplo, utiliza-se muito da maçã, evitar comidas cítricas, evitar pimenta, evitar o consumo de comidas que sejam fortes, principalmente à noite, que pode gerar até o refluxo, né? Pessoas que já têm a propensão de ter o refluxo, pode gerar, o ácido retorna, passa pela prega vocal e isso também já acomete uma voz de qualidade ruim, né? E sobre as alterações, quais são as principais e como tratá-las? Nós temos várias alterações, né? Eu vou citar as mais importantes, que seria o nódulo vocal. O nódulo vocal ele existe pelo uso abusivo da voz. Apenas por essa forma, a gente é tratado com a fonoterapia, não precisa de incisão cirúrgica. Já o pólipo, o edema e o carcinoma, eles são fonoterapia pré e pós-operatória. Eles são utilizados, o edema de Hayek, ele é exatamente por conta do consumo do cigarro, a nicotina, que ela resseca a prega vocal e ela vai ocasionar o edema de Hayek. Então tem que ter a cirurgia, o fonoaudiólogo entra no pré e no pós-operatório, assim como o pólipo e o carcinoma, que é o câncer, né? Para a gente finalizar, a Marina vai nos dar algumas dicas de como a gente pode, por exemplo, acordar e fazer um primeiro exercício de aquecimento e posteriormente, lá no final do dia, um exercício de desaquecimento vocal. Quais são os principais, Marina, que você pode nos ajudar? Sim, o próprio espreguiçar, ele já seria um exercício bem interessante, porque ao você espreguiçar, você já vai estar relaxando essa região da prega vocal. Vibração de língua, vibração de lábios, é bem interessante. Você fazer a massagem digital da laringe, né? Você pegar os 4 dedos e o polegar para cá, fazer a movimentação da laringe para um lado para o outro, já seria outro exercício. Circular a cabeça, né? Fazer movimentos rotatórios, cabeça para baixo, cabeça para trás, lado direito, lado esquerdo. Os exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal, eles são bem parecidos. O que vai
vai diferenciar um do outro é o quê? Quando você for fazer o desaquecimento, isso é utilizado principalmente para quem é profissional da voz, professores, locutores, que usa a voz, além da voz encadeada do dia a dia, como a voz como instrumento de trabalho. Então, o aquecimento e desaquecimento é mais utilizado para eles. Então, esses que eu falei anteriormente, aquece, quando vai desaquecer, você acabou de ter um dia intenso de trabalho, que forçou muito sua voz, você passa 15 minutos em repouso e aí faz o desaquecimento, certo? Sempre lembrar que a respiração, ela tem que estar totalmente abdominal, a gente tem que relaxar essa região superior, porque se a gente faz todos os exercícios, todo o protocolo e a respiração não está ok, a gente não vai ter um bom resultado. É isso aí, pessoal. Ficam as dicas simples que a gente pode colocar no dia a dia. A gente vai para um breve intervalo comercial. Não sai daí que a gente volta já já. É isso, fique ligado no Mundo Universitário. Olá pessoal, tudo bem? No quadro Atualize de hoje, a gente vai conversar sobre transtorno de ansiedade generalizada. Um problema cada vez mais comum que, se detectado cedo, pode aí trazer e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sobre esse assunto, a gente conversa com o médico psiquiatra Raíli Salles. Raíli, para iniciar, nos explique o que é esse transtorno. Tá. Para a gente chegar no transtorno, primeiro a gente tem que falar o que é ansiedade normal. Todos nós, como seres humanos, temos uma ansiedade que é e pode ser produtiva, né? Por exemplo, se eu tenho um compromisso, eu tenho que me preparar para ele. Então, eu fico um pouco ansioso para poder ter essa produtividade e me preparar. No entanto, o transtorno de ansiedade generalizada é quando essa ansiedade ela é crônica, duradoura, persistente e acima do nível ideal. Então, a pessoa deixa de ter produtividade e começa a ter sofrimento. E como é que eu posso perceber os sintomas no dia a dia? Além disso que eu acabei de descrever, são muito comuns os sintomas físicos, né? Então, frequentemente a pessoa pode ter sensação de taquicardia, palpitações, sudorese, principalmente em extremidades, mãos e pés. Alterações gastrointestinais também são muito comuns e por aí vai, uma série de alterações. Percebidos esses sintomas, qual é o passo a passo para começar um tratamento? Muito embora eu tenha acabado de descrever para vocês a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, eu não quero que ninguém faça esse diagnóstico, por favor. É um diagnóstico, como todo diagnóstico médico, é um diagnóstico muito sério e precisa ser feito pelo médico psiquiatra. Então, basicamente, se você se identifica com algum desses indícios, procure o médico psiquiatra. Nós estamos imersos numa sociedade da comunicação, da informação, que nos exige presença, participação e, às vezes, nós não sabemos lidar com as frustrações. Isso potencializa a TAG? Certamente. Isso que você está falando, tem um termo na psiquiatria que a gente chama de neuroticismo, né? A gente está numa sociedade em que somos muito cobrados, que precisamos saber de tudo, ser bons em tudo. E, infelizmente, isso não é possível, né? Porque somos todos humanos e todos falíveis. Então, acaba que gera essa frustração e essa frustração, inevitavelmente, vai gerar um transtorno mental. E a TAG é um grande exemplo disso. As redes sociais são vilãs? Nesse sentido, sim. Eu vejo que as redes sociais podem cumprir os dois papéis. Tanto podem servir, por exemplo, para a psicoeducação, para falar a respeito disso, para informar, como pode servir para esse lado ruim de passar essa falsa impressão de que existe alguém que é muito melhor, que é perfeito, que todo mundo tem que ser daquele jeito também. Pelo que você me disse, a TAG, a ansiedade, se ela reduz o rendimento nos estudos, correto? Com certeza. Não é incomum, é até frequente a gente receber no consultório um paciente que acha que tem um transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. E, na verdade, é um paciente com TAG. Basicamente, o que eu estou querendo dizer? O paciente se torna tão ansioso que, no momento que ele vai fazer alguma tarefa que ele precisa de foco, ele não consegue focar por conta da ansiedade. E hoje, quais são os canais de atendimento? Públicos ou privados? Existe médico psiquiatra para todo mundo, né? Tem os canais públicos, claro, principalmente aí a gente vai falar dos CAPs, e tem a atenção privada, com certeza. E buscar esse atendimento ainda é um tabu? Acredito que sim, infelizmente, mas também acredito que esse tabu está caindo nos últimos anos, né? A psiquiatria, até pouco tempo atrás, era uma especialidade médica que vivia nas trevas. E eu acho que com o aumento dos transtornos mentais, e principalmente com a diminuição da vergonha das pessoas de procurar ajuda, porque não existe vergonha, não tem por que ter vergonha para isso está caindo, isso está diminuindo bastante. Em relação ao tratamento, como iniciar?
como eu falei, primeiro procurar o médico psiquiatra, ele vai fazer o diagnóstico correto. No caso do transtorno de ansiedade generalizada, o tratamento é dividido basicamente em duas vertentes, uma vertente farmacológica e uma não farmacológica. Da parte farmacológica ganham destaque os medicamentos antidepressivos. E da parte não farmacológica a gente vai falar de várias coisas, por exemplo, psicoterapia, que é muito bom para esses casos, terapia cognitivo-comportamental, TCC, excelente, mas tem uma série de outras intervenções que também são muito benéficas. Então, higiene do sono, procurar ter um sono reparador, tranquilo, a questão de fazer esporte, exercício físico, com certeza tem um efeito adjuvante que não tem dúvida nenhuma. E mais recentemente, os estudos também mostraram que meditação, também não temos mais dúvida quanto à eficácia dessa intervenção para pacientes ansiosos. Raile, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, com certeza para mim é sempre uma honra fazer parte de qualquer canal de informações para psicoeducação, para conscientização. E você que está em casa, que se identificou com qualquer um desses sinais, desses problemas, procure ajuda. O psiquiatra foi feito para ajudar. O programa Mundo Universitário vai ficando por aqui, lembrando que todo sábado, às 21 horas, nós temos um encontro marcado. Você pode contribuir com a produção do Mundo Universitário. Acesse as nossas redes sociais e o nosso endereço eletrônico. Participe! E as nossas reprises, Washington, sempre toda quinta-feira, às 23 horas, aqui na Rede Meio Norte. Contamos com a sua participação. A gente volta a se encontrar sábado que vem. A você um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, Washington. Tchau, Ana. Até mais.